Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde quer que você esteja me ouvindo, né? Meu nome é Clóvis Caetano da Silva, sou uma pessoa que tive a felicidade de fazer uma faculdade de música, uma outra felicidade de fazer uma faculdade de Direito simultaneamente, né? Concorri na eleição para vereador, né? 2 vezes, a segunda vez assumi como suplente. E como esse vídeo ele trata de falar qual é a função de um parlamentar, na verdade de um vereador, vereador não é parlamentar, né? Bom seria que fosse, mas falei de parlamentar porque a gente já diferencia o vereador de um parlamentar, né? Um parlamentar que tem imunidade parlamentar, tem imunidade na fala, tem imunidade em ações e tem diversos direitos que um vereador não tem. E quem é a figura do vereador? Quem que é esse camarada que é eleito, né? Como que começa a vida dele? A vida dele começa se filiando, em primeiro lugar, no partido político. Sem partido político, a nossa democracia, a nossa Constituição, ela não permite que ninguém saia candidato. É a primeira coisa. Como ele faz para se filiar em um partido político? Ele tem que procurar na cidade dele, no bairro, onde tem um partido onde ele possa se filiar e depois conferir no cartório eleitoral para ver se os nomes dele, se o nome dele está dentro daquele partido, um partido onde ele tem a melhor afinidade. Essa afinidade que ele tem pode ser afinidade por questões políticas, de etnia, pode ser por questão de ele achar que o partido ele é de lado de esquerda ou de direita, ou ele é de centro, aí ele vai ver o que é melhor para ele, né? E o que faz o vereador, né? Pergunta, né, para dar uma resposta curta e objetiva e direta, né? O vereador ele tem constitucionalmente 2 funções atípicas. A primeira é a função fiscalizatória, e essa, qualquer vereador que você perguntar, seja em qualquer cidade, o vereador vai te falar, o vereador fiscaliza, né? E uma segunda função é a função de legislar, que é uma função típica dele, não é atípica, né? Típica, né? Então eu vou falar comigo sobre fiscalizar, e que eu acho um dos papéis mais importantes para a gente saber o que faz o vereador, e assim vou dar também uma opinião pessoal do que ele deveria ter para poder fazer essa função de fiscalização. O que ele fiscaliza? Primeiro, ele fiscaliza um prefeito, ele fiscaliza as ações de um prefeito, ele fiscaliza os atos do prefeito, mas ele também fiscaliza os atos de um secretário de obras, de um secretário de planejamento, de um secretário de educação, de um secretário de saúde. Ele fiscaliza também as licitações públicas que correm dentro dos setores diversos da prefeitura, seja obra, seja saúde, seja qual for. Ele fiscaliza também todos os atos dos funcionários públicos que fazem parte da administração. E aí, para isso, eu tenho a minha ressalva, que eu digo que a pessoa sem preparo, ela não consegue exercer um bom trabalho. Por quê? Porque como eu vou fiscalizar e questionar uma licitação pública, sendo que eu não sei o que é uma licitação pública, não sei diferenciar uma modalidade de licitação, se ela é convite, se ela é concorrência, o que ela é. Como que eu vou fiscalizar, por exemplo, um ato de um administrador público, de um gestor público, de um funcionário público, sendo que eu não conheço o artigo 37 da Constituição, que ali ele fala sobre os princípios da legalidade e moralidade, princípio da razoabilidade. E então a gente costuma chamar de LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, probidade administrativa e improbidade, né? Como que eu vou fiscalizar sendo que eu não conheço o que a lei fala sobre determinada função? E aí, se eu não conhecer, infelizmente, eu vou ser alguém eleito pelo povo, legitimado, porque o voto dá legitimidade para eu te representar. Porém, eu não vou ser o melhor representante, porque o melhor representante ele tem que conhecer, em primeiro lugar, as ações de um corpo administrativo, do setor administrativo público, para que eu possa exercer ali a fiscalização. Do contrário, infelizmente, eu vou chegar, exercer o cargo, mas eu vou ser Maria vai com as outras. E a segunda função é legislativa. O que é a função legislativa? É de legislar mesmo. É criar projeto de lei, fora projeto de lei é fazer indicações,
fora indicações, fazer requerimento. Hoje que nós vemos nas câmaras municipais do Brasil afora, são vereadores que eles fazem uma única coisa dentro do legislativo, que é requerimento. O que seria isso? Requeiro ao senhor prefeito, nos termos regimental, que asfalte o buraco da rua que se encontra no bairro tal. Ou requeiro ao senhor prefeito que coloque a luminária que está faltando na rua tal, em frente ao endereço tal. Então, assim, acaba sendo uma função muito limitada, que pelo salário que ele ganha, essa função qualquer um poderia fazer e não precisava nem ser um vereador, porque qualquer um do povo pode ir lá e requerer essa função de que limpe o córrego que passa no fundo da casa dele, que asfalte o buraco da rua, ou que coloque a luminária, ou que pegue lixo no horário tal, e etc. Então, isso é uma função que está dentro do legislativo, que é uma função simples. O elaborar indicações é uma função um pouquinho mais, porque você vai indicar ao prefeito, na indicação,